Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse curso de autoconhecimento, o curso de primeira câmara do conhecimento gnóstico. A gente está já na nossa lição número 8 da câmara básica, essa primeira etapa da primeira câmara, e acredito que você já esteja bem familiarizado aqui ao nosso processo, ao nosso funcionalismo do curso. E espero que esteja em dia com as lições, com as aulas, que esteja conseguindo acompanhar na nossa plataforma, tanto as aulas quanto os materiais, as avaliações. Tudo isso é importante porque é parte de todo um método, de toda uma didática que está sendo aplicada para que a gente possa ter o melhor rendimento, o melhor entendimento, a melhor assimilação possível dos estudos e conhecimentos que estão sendo trabalhados aqui. Certo? Já nos conhecemos, meu nome é Rodrigo Castro e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então vamos ver, primeiramente, o nosso conteúdo para a lição de hoje. Primeiro nós vamos fazer uma breve recapitulação do mundo das relações, corpo físico, mundo exterior, mundo interior. Logo entrando no caminho e a vida, a gente vai falar da vida na linha horizontal, já vamos explicar e desenvolver as circunstâncias que acontecem na nossa vida, logo o mundo interior e como é que o mundo interior avança ou evolui frente às circunstâncias da vida. Aí vamos entrar no caminho, que é a linha vertical, já tratando das leis divinas, daquele processo espiritual, né, interno de cada buscador. E quem está no caminho, né, o que faz uma pessoa estar ou não no caminho espiritual. Aí vamos finalizar com as práticas observador e observado e a chave sol, que já estivemos estudando em outros momentos. Você deve estar também acostumado, inclusive praticando, para verificar tudo isso na sua vida. Então, inicialmente, recapitulando o mundo das relações, nós vimos ali a necessidade de nos tornar conscientes das relações que nós temos para que a gente possa triunfar sobre essas relações. Triunfar sobre a vida, a gente dizia e estudava que não é uma questão de sorte, é uma questão de uma ciência, de uma arte, de um conjunto de esforços que a pessoa vai tomando, empreendendo para poder realizar bem as coisas. Fazer bem as coisas, todo mundo quer fazer bem as coisas, quer ter sucesso, né? Quer ser bem sucedido nas coisas. Mas aí a gente vê que nós temos então uma relação com o corpo físico que tem toda uma série de leis, uma ciência que permite um bom funcionalismo e uma saúde do corpo físico, que é a primeira relação que a gente tem que perceber na nossa vida para poder controlar, para poder administrar, né? Administrar as relações com o corpo físico, né? A gente falou da saúde, da respiração, alimentação, o descanso, existe o relaxamento, né, como a gente também tem praticado, né, nos nossos exercícios, a concentração, uma série de aspectos que vão permitir um melhor funcionalismo do nosso corpo físico. Aí temos o mundo exterior, mundo de fora, onde estão as pessoas, onde está a natureza, onde estão os seres vivos, as situações da vida, e que a gente deve buscar, né, ser consciente dos outros, ser consciente das situações para poder ter melhores relações com eles, e que logo vem o mundo interior, que é o principal de tudo isso, que todo o exterior é um reflexo do interior, e que se a gente conseguir se conscientizar do nosso próprio mundo, realizar um trabalho interno de eliminação do subconsciente, eliminação dos defeitos, eliminação dos desequilíbrios, dos vícios, dos medos, das debilidades, etc., a gente vai automaticamente proporcionar uma melhor relação ao nosso corpo físico,
vamos ter automaticamente uma melhor relação com o corpo físico e uma melhor relação também com o nosso mundo exterior. Então, tudo gira em torno do nosso mundo interior. E que pena que na nossa sociedade se conhece tão pouco do mundo interior. E é isso justamente que a gente busca tratar, estudar e desenvolver nos nossos estudos gnósticos. O autodescobrimento, o autoconhecimento é a chave para o triunfo em todas as relações da nossa vida. Então vamos dando continuidade aqui. Esse é um tema filosófico que trata do caminho e a vida. E nós vamos inicialmente falar da vida. O que é a vida? Vamos fazer uma reflexão conjunta aqui, vamos refletindo junto. Nós já dissemos em temas anteriores que nós somos um espírito. Somos um espírito do qual se desdobrou a nossa essência, que está aqui hoje. Certo? O espírito que está nas dimensões superiores, o ser interno, a gente também chama assim, e que tem a sua essência aqui encarnada dentro de um corpo. Nós não somos o corpo. Mas então vamos analisar o que é a vida. O que é a vida biológica? O que é a vida orgânica? O que é a vida desse corpo? Melhor dizendo, do ponto de vista da nossa essência ou do nosso ser, que é quem nós somos realmente, o que é essa existência de nascer dentro de um corpo humano e receber um nome e ser educado, formado segundo os padrões da época, etc., e um dia morrer? O que é esse processo? Entendem o enfoque que nós estamos dando, né? O que é o processo biológico e também eventual desse animal racional, dessa pessoa humana que nós estamos hoje sendo? O que é isso? Então vamos analisar o processo da vida, que isso vai ficando mais visível, né? Mais ilustrado para a nossa construção aqui do estudo. Imaginemos, nasce uma criança. Aquela essência entrou dentro de um corpo físico de um bebê. E ali os pais vão conduzir essa criança, vão dar um nome, vão cuidar dessa criança e vão proteger essa criança e vão fazer toda uma movimentação para preparar as condições para essa criança. Vão preparar um quarto, uma cama, e vão comprar roupa para a criança, e vão comprar comida de criança, e vão conduzir, ensinar, etc., até o momento que a criança vai começar a estudar, vai entrar numa escola, e todo um esforço, e todo um gasto, né, para conduzir bem essa criança, vai colocar na escola, e na escola ela vai começar a aprender a escrever, a ler, a pintar, a desenhar. Ela vai aprender uma série de coisas, né? Vai aprender a falar, antes da escola até, né? Mas vai desenvolvendo capacidade de falar. E a criança vai avançando nesse processo que todos nós temos aqui na vida, no mundo, que se chama essa educação, essa formação, né? Então a criança vai crescendo, ela tem ali aquelas tarefas, ela tem as coisas do dia a dia para fazer, ela tem os funcionalismos humanos, ela come, ela dorme, ela escova o dente, ela toma banho, ela estuda, ela pergunta, ela brinca, ela corre, às vezes ela cai, às vezes ela fica doente, daí tratam dela. Quer dizer, todo o processo da vida, vamos analisando. São muitos eventos, né? Com poucos anos de vida, uma criança já viveu muitos eventos. Num dia, quantos eventos e circunstâncias a gente vai vivendo. Então vamos continuando essa análise da vida. Essa criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, daqui a pouco chega o momento dela escolher uma profissão. Aí ela vai
por exemplo, fazer um vestibular, né, entrar numa universidade com algum processo seletivo. E aí ela jura que aquilo ali vai ser a melhor coisa, que é o que ela precisa, porque ela vai se formar e que com aquilo ela vai se desenvolver muito. Aí ela dá todas as suas energias para aquilo, estuda um monte, aí ela vai lá e passa. Daí ela conseguiu, entrou. E apenas era o começo. Daí ela ainda tem muito que estudar naquela universidade, etc. E aí, ela vai estudar um monte ali, e tem dias e noites, e provas, e trabalhos, e pode ser que passe numa matéria, não passe na outra, e vai fazer de novo, e vai com bastante esforço, sacrifício. Esse jovem vai avançando no seu ensino superior, no seu curso de graduação que está sendo feito. Até que chega, né, o momento tão esperado da formatura. Ele vai buscar a sua formatura, o diploma, aí aquela emoção, aquela comoção, e os pais choram, e todo mundo super emocionado porque ela está concluindo, né, uma etapa tão importante. É assim que se entende na sociedade, né? O que acontece? Ela jura que aquilo ali é o que mais vale a pena, ela faria tudo para poder chegar naquele momento, e aí ela se forma. E depois ela vai procurar emprego, e vai lutar por emprego, e vai fazer uma entrevista, e vai fazer outra, e pode ser que não consiga uma, e não consegue outra, aí de repente conseguiu, aí começa a trabalhar, e aí vai uma série de esforços ali no seu trabalho, e ali ela vai ter pessoas com as quais ela se afina, que colaboram com ela, que fazem as coisas direito junto com ela. Vai ter pessoas que não fazem as coisas direito, das quais ela reclama, ou tem discussões. Às vezes as coisas dão certo, às vezes as coisas não dão certo no trabalho dela. Aí de repente ela se apaixona e ela vai fazer de tudo de novo, porque aquilo sim vale a pena, né? E ela vai fazer tudo para conseguir aquela pessoa, e aí ela vai, conquista aquela pessoa e vai casar com aquela pessoa, e maravilha, ela tá ali super emocionada, e vamos seguir adiante, e continuamos o nosso exemplo, nossa historinha, né? E aí agora tá casada, e agora precisa de uma casa, e vão lutar para ter uma casa, e vão dar um jeito de fazer um financiamento, e fazer etc, etc, algum meio para poder conseguir comprar ou construir uma casa. E aí quanta luta, quantos dias e noites e dificuldades e alguns problemas, e outro dia sai bem, outro dia sai mal, o processo da casa, até conseguir estar com essa casa, que parecia que era o sentido da vida, era a casa. Daí agora já tem, agora tá tudo certo, estão morando ali, e continua, e vai, e um dia quer melhorar o emprego, e vai lutar um monte até melhorar o emprego, e quer melhorar o carro, e vai lutar um monte até melhorar o carro. E assim vai indo, e assim vai indo, e assim vai indo, sempre enfocado de que tem algo muito, muito importante para ele adquirir, conhecer, conquistar, né? Conquistar, muitas conquistas, que era passar no vestibular, era se formar, era depois conseguir um bom emprego, era depois conseguir uma pessoa, era depois conseguir uma casa, era depois conseguir um carro, e assim vai, cada vez a gente vai, né? Focando em outro objetivo para ir construindo isso que a gente chama existência, né? E vai indo. Avançamos no tempo e essa pessoa já vai chegando perto da sua aposentadoria, que também é uma coisa que ela sonhava muito, que ela pensa, agora sim, né, eu vou poder aproveitar. Acaba se aposentando. A questão do aposentado, essa fase, uma fase, né, bem delicada, porque muda tudo na vida da pessoa, tudo aquilo que ela considerava tão valioso, tão importante, suas relações, de repente some tudo aquilo, ela vive em outro mundo, que já é o lar dela, né, enquanto ela vivia mais na sociedade, mas em outro momento a gente analisa melhor a questão do aposentado. Vamos dizer que ali ela está, né, na sua casa relativamente em paz, depois de se aposentar, desfrutando de coisa mais simples, a família, daí vem os netos, e filhos, né, netos, etc. E até que chega um ponto que essa pessoa envelhece e morre. Terminou uma existência. Foi um ciclo da vida. Nós fizemos aqui essa historinha para poder
ilustrar com você aqui junto, né, nessa nossa reflexão filosófica, um processo, um ciclo, uma vida, uma existência de uma pessoa com tantos eventos, situações, esforços, sacrifícios, lutas, batalhas, tristezas, alegrias, etc, etc, até que chega um dia que terminou aquela existência da pessoa. E aí, a grande questão nossa é perguntar para a essência o que aconteceu. Para o mundo interior, aquela essência que é parte do nosso ser, do nosso espírito. A essência vai continuar depois que o corpo morreu. Certo? A essência continua depois que o corpo morre. E a questão é, o que essa essência vai levar? Ou, perguntando de outra forma, em que valeu essa vida para a essência? Às vezes as pessoas falam, venci na vida, triunfei na vida, porque ele não tinha bens materiais, ele era pobre, etc. E ele terminou muito bem sucedido, respeitado na sua profissão e com muita, digamos, com bom patrimônio. Venci na vida, no sentido do mundo exterior, no sentido social, né? Mas a nossa pergunta agora é, e o mundo interior? O que aconteceu no mundo interior dessa pessoa durante essa existência? Se a gente fosse olhar no momento em que ela nasceu, como estava a essência dela e o ego? E quando a gente olha o momento em que ela morreu, como que estava a essência e o ego? Quer dizer, todos esses anos, talvez 80 anos, com tanto trabalho, tanto sacrifício, produziu o que para a essência? O que foi conquistado para a essência e para o ego? O que a essência ganhou com essa existência para levar adiante? Esse é o grande X da questão. O mundo interior. O que aconteceu no mundo interior? E aí é que a gente na Gnose estuda um aspecto bastante impactante, muito sério, que vocês se lembram que em uma lição anterior, na fase da psicologia, em personalidade, essência e ego, a gente estudava e dizia que a essência se desenvolve ou evolui naturalmente até uns 5 anos de idade. Depois, é muito pouco o que a essência consegue crescer. É muito mínimo. A expressão, o aprendizado, o desenvolvimento da essência é muito mínimo. Termina que a essência fica estagnada por causa do ego. Mas aí a gente analisa, poxa, mas a pessoa trabalhou tanto, a pessoa lutou tanto, a pessoa dedicou tanto a sua vida para tantas coisas, para tantas conquistas, e conseguiu essas conquistas. Talvez seja uma pessoa super bem lembrada, cultuada, respeitada, famosa, etc. Mas a pergunta é, o que isso somou? O que essa vida, toda essa existência forneceu para a essência dela? Será que essa essência saiu daqui mais sábia do que entrou? Mais consciente do que entrou? Mais desperta do que entrou? Mais amorosa do que entrou? Ou será que ela continuou igual ou com pouca diferença? Essa é uma mensagem muito forte que nós temos na Gnoses, que mostra que, na grande maioria dos casos, a essência avança muito pouco. Muito pouco. E termina a existência e a pessoa quase não cresceu interiormente. A essência dela quase não se desenvolveu. A consciência dela não despertou.
Ela continuou adormecida durante toda uma vida, uma existência, com algumas chispas de consciência apenas, a maior parte do tempo subconsciência. Ego. Então uma situação forte da gente analisar, né? Porque a gente diria, não, mas a vida ensina, calma lá, né? A vida com seus sofrimentos, etc., com seus processos complexos que a gente passa, ela ensina muito. E é correto, a vida ensina. Mas será que a gente aprende bem? Será que todo mundo aprende? Vamos perguntar dessa maneira. Todo mundo aprende da vida? E uma sala de aula com 40 alunos, todos aprendem igual? Não, né? Por que não? Porque depende. Depende do interesse do aluno. Depende da dedicação. Depende de uma série de fatores. E na vida é a mesma coisa. A vida está sempre ensinando, mas nem todo mundo está aprendendo. Na realidade, a maioria não está aprendendo. E por que não está aprendendo? Pense na profundidade, na seriedade disso. Por que não está aprendendo? Porque está continuando nos mesmos erros, continuando nos mesmos vícios, continuando nos mesmos defeitos. Você encontra uma pessoa aos 20 anos e ela tem uma série de manias, caprichos, ciúmes, orgulhos, defeitos psicológicos, egos. E aí você encontra com 30, ela tem as mesmas manias, caprichos. Você encontra essa pessoa com 50, ela tem os mesmos caprichos. Você encontra com 70, ela tem, aí piorou, está um pouco mais forte. Então, a gente vai vendo que a vida sozinha, o passar do tempo, não resolve a nossa problemática interior. O tempo não vai fazer a gente evoluir, a gente ser melhor. Ficar velho não vai dar sabedoria. Talvez tenha gente que diz, como que não? O tempo é a maior escola. Sim, mas quantas pessoas com muita idade não adquiriram sabedoria? E às vezes são mais difíceis do que antes. Se o tempo fosse um fator garantido de sabedoria, todas as pessoas mais velhas seriam sábios. E isso não é assim que funciona. O tempo não resolve. Não é o tempo. Não é a questão de ter trabalhado, a questão de ter passado por dificuldades, apesar que a dificuldade sempre traz uma grande lição, mas como a gente está dizendo, depende do aluno, depende da pessoa querer assimilar, aprender. Algumas pessoas acreditam na reencarnação, né, em muitas vidas, e que a cada vida a gente vai aprendendo mais e vai se tornando mais sábio automaticamente. Que todo mundo está nesse processo. E que vai chegar um dia que todos seremos perfeitos. É uma crença que existe. Nós, respeitosamente, da Gnosis, não concordamos. Porque a sabedoria não vem de forma automática ao longo das vidas. Se fosse assim, essa humanidade que já teve tantas vidas antes, estaria cheia de sábios. O passar do tempo e das vidas não fez a humanidade mais sábia. Hoje a gente tem mais conflitos do que antes, mais problemas, mais intolerância, mais egoísmo, mais crueldade, mais divisões, mais divórcios, mais guerras. Hoje a gente tem mais problemas do que antes. Mais assassinatos, etc, etc. Então, o tempo e as encarnações, as diferentes vidas, não estão fazendo todo mundo mais sábio. Essa é a nossa apreciação, né, dos estudos gnósticos. Então, não acontece sozinho. A vida não vai nos levar à nossa realização interior da consciência. A pessoa pode dizer, me realizei na profissão. Sim, ela pode usar esse termo,
dizendo que ela trabalhou na vocação dela e teve satisfação na profissão, ótimo, me realizei no relacionamento, né? Se deu muito bem com tal pessoa. Mas quando a gente fala autorrealização íntima do ser na gnosis, a gente está se referindo de forma muito específica a uma conexão com a nossa alma e o nosso ser. A gente está se referindo ao desenvolvimento das infinitas possibilidades que existem na consciência humana. Despertar o amor superior que existe dentro de nós. A autorrealização não é uma coisa vaga ou que cada um vai ter a sua maneira de entender. Na gnose ela é algo muito específico, que significa que aquela pessoa eliminou seus defeitos, venceu a natureza inferior e desenvolveu sua natureza superior, se uniu com o seu ser, isso é o religare, ele voltou à casa do Pai, que na verdade é o ser dele, né? Ele voltou a si mesmo. A parte humana voltou a se conectar com a parte divina, então essa é uma pessoa que tem um grande coração, uma grande consciência e os atributos divinos que são parte da sua alma. Quer dizer, a autorrealização é algo muito específico do mundo interior, de voltar a conectar esse mundo interior com o que nós temos nas nossas regiões mais elevadas, aí falando da alma, falando do espírito, que estão em áreas superiores do nosso interior. Certo? Então essa realização que a gente diz, essa grande realização, não se realiza sozinho, não tem como. Simplesmente com a vida, o processo da vida biológica, da vida humana, da vida orgânica e as situações da existência que a gente vai passando, não estão necessariamente construindo lá dentro. Lá dentro continua do jeito que estava, até que a pessoa decida fazer alguma coisa. Então, a vida é mecânica e horizontal. Por ela vai toda a humanidade submetida às circunstâncias. Mecânica quer dizer automática. Ela é muito de hábitos. Ela é muito automática. As coisas que a gente vai fazendo, nem pensa, já fez. Muito centro motor trabalhando, pouca consciência, pouca análise. E toda a humanidade submetida às circunstâncias, por quê? Porque estão voltadas para fora. O mundo interior está esquecido. E a gente está acreditando que toda a nossa experiência depende dos outros. Certo? Se eu estou feliz é porque o meu entorno está bem. Se eu estou infeliz é culpa de alguém também do meu entorno. E como a gente estudou na lição anterior, o mundo das relações, é o contrário. Não é o de fora que determina o de dentro, é o de dentro que determina como que eu vou ver o de fora, ou como vai estar o de fora. Você pode estar numa ilha paradisíaca, com um hotel luxuoso, maravilhoso, e estar transtornado interiormente, porque uma pessoa que está junto com você ali te falou uma palavrinha que você não gostou, te tratou um pouquinho mal, te cobrou uma coisa, tocou numa ferida sua, um parente, alguém que estava junto ali, e você pode estar no maior paraíso e transtornado. Então uma coisa são os eventos de fora, outra coisa são os estados interiores. Quando a gente fala que a vida mecânica a vida é mecânica, é horizontal, a gente está submetido às circunstâncias, é isso, quer dizer que a gente está submetido ao de fora, ao dos outros, porque nós estamos esquecidos dos estados. E aí o ego está lá dentro. Dentro do nosso país psicológico, que vocês lembram do tema anterior, a gente está indo para regiões de descontrole, de medo, de agonia, de ansiedade, de ingratidão. A pessoa começa a reclamar. Então são áreas inferiores que estão nos dominando. E a gente está submetido a se choveu ou se não choveu. Se me pagaram ou se não me pagaram.
Se me trataram bem, se me trataram mal. A gente é vítima das circunstâncias na vida comum e corrente. E uma vítima das circunstâncias não tem as condições para sua essência crescer. Ela tem que deixar de ser vítima das circunstâncias, porque nós estamos falando que a autorrealização é vencer a natureza inferior para a florescência da superior. E se a gente é vítima das circunstâncias, se a gente está sempre sofrendo com essa natureza inferior, quer dizer, a gente não dominou ela que está nos dominando. Em outros termos, esse animal racional, essa parte biológica, o humano, está dominando a consciência, está dominando o espiritual. A matéria está dominando o espírito. Essa é a nossa condição. E a revolução propõe que o espírito domine a matéria. Que a gente seja dono das nossas circunstâncias, não vítima das circunstâncias. Dono. Se alguém me tratou mal, ele me tratou mal aqui no mundo de fora, lá no mundo de dentro mando eu. Eu não preciso me descompor, me desequilibrar psicologicamente pelo que outra pessoa falou. Ele não tem autoridade sobre o meu mundo interior. Assim deveria ser uma pessoa em um estado psicológico normal. Falem mal dele, falem bem dele, ele tem uma certa independência do mundo de fora. Por quê? Porque ele tem um sol dentro. E o sol dele, que é a consciência, não vai apagar por causa que o outro falou uma bobagem. Sol é sol, amor é amor, luz é luz. Se ele tem luz, ele continua tendo. Por mais que o outro tenha agredido ele. Ele não perde. Ele não é descontrolado, ele não vai para uma região negativa onde ele está sofrendo para poder reagir, né, para querer reagir. Não. Ele está ali em paz. Ele conquistou a paz. Estamos vendo o que é paz, o que é a felicidade, o que é a serenidade e como isso é diferente do sistema de vida comum e corrente, no qual a gente é extremamente frágil, está sempre dependendo dos outros, da aprovação dos outros, da confirmação dos outros, da afirmação, da aprovação, né? Que eu falei primeiro. Então, é o contrário. Desenvolver o mundo interior vai nos tornando independentes. E ficar nessa vida mecânica e horizontal nos mantém no mesmo nível. Então, aqui a gente coloca essa linha, né? Por isso o horizontal, a gente poderia colocar a vida como uma linha, né? E tem um começo, um meio e um fim, e que por mais que a gente avance na vida, avance no tempo, ela não nos eleva. A vida em si não nos eleva. Só por si, né? Ou a vida por si só não nos eleva interiormente. Ela é horizontal. Ela não me melhorou nem me piorou. A vida simplesmente está cumprindo suas funções. Quais são as funções? O nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. O que acontece? Sem lograr nenhum objetivo após a morte. Quer dizer, em geral, a nossa vida é vivida de uma maneira a servir só a própria vida e não servir a consciência, não servir ao espírito. Cada dia nosso, pense nos nossos afazeres, nas nossas tarefas. A gente faz as coisas para manter a vida. A gente come para manter a vida. A gente trabalha para ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro para poder manter a vida. A gente descansa para poder manter a vida. A gente quer uma casa para poder manter a vida, poder viver ali dentro. A gente quer as roupas, né, para poder se vestir e poder manter a vida. Tudo em função da própria vida. Mas a vida é em função de quê? O viver é para quê? E com certeza muita gente que vai escutar isso vai falar: que pergunta louca, o que você está falando? Né? É porque a gente está contestando, a gente está questionando o sentido da vida. Isso é filosofia. A busca do sentido
Qual é o objetivo da minha vida? Ou da vida como um todo, né? Qual é? O que nos proporciona? E aqui a gente está vendo na Gnosis como, se a gente não assume as rédeas da nossa vida e produz um crescimento interior na consciência, um despertar, a vida por si só não vai despertar nossa consciência, nosso amor, nossa sabedoria. A vida vai deixar a gente do mesmo jeito que veio, e se não pior, porque a gente com o ego vai se complicando. Não porque a vida nos piorou, né? Mas porque o ego sim vai se complicando, vai brigando mais, vai causando mais conflitos, e numa outra existência ele aparece igual era antes, só que com algumas consequências daqueles conflitos. Isso a gente vai estudar mais adiante. Então, acredito que tá bem entendido, né? O que é a vida. A vida em si, o processo humano biológico, não necessariamente cria no espiritual, ou na essência, ou na consciência. Não. Pode acontecer de não desenvolver nada, ficar igual estava, ou até pior, com mais ego. Então, existe uma necessidade de um trabalho interior individual, como a gente tem falado antes. Cada pessoa tem que estar, que queira, né, crescer interiormente, ele tem que estar tentando fazer isso. Ele tem que saber que ele está tentando isso. Não é do nada, não é sem querer, não é por sorte, não. É alguém que está dedicado a isso. Ele tem que querer muito, e ele tem que encontrar os métodos, encontrar um sistema e encontrar ainda a ajuda de quem conhece. É um trabalho sobre a sua parte psicológica, sobre a sua maneira de ser. É uma transformação interior. Nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não dá para colocar na mão de ninguém. E não dá para colocar na mão do tempo. O tempo não cura o ego. O ego é um problema que o tempo não cura. O ego aprisiona a nossa essência, se você lembra. Lembra dessa garrafinha? Existe uma sabedoria dentro de cada ego. Se é o ego da impaciência, existe dentro dele, presa, a sabedoria da paciência. Se é o ego da inveja, existe dentro dele a felicidade pelo bem alheio. Se é o ego do complexo de inferioridade, vitimismo, existe dentro dele a sabedoria da segurança em si mesmo. A questão de ser responsável pelas suas próprias ações, não querer ser vítima e culpar os outros. Veja, são elementos contrários, né? O defeito é exatamente contrário a uma virtude que é da essência. Então, o tempo não resolve esse problema. Muito pelo contrário, esse problema a gente vem arrastando desde outras existências, há séculos, milênios. Talvez a gente teve lá na Roma Antiga, na época do Cristo, 2000 e poucos anos atrás. E lá já tinha ego, e vem trazendo ego, e o ego vem piorando, o ego vem crescendo. Claro, também mais sofisticado, ele é mais polido hoje em dia, ele é mais educado, ele é mais disfarçado, mas ele é mais forte hoje. Hoje tem mais ego do que antes. O tempo não curou. Terminar uma vida com essa outra não curou. Isso depende da gente. Depende da gente querer revolucionar a nossa consciência. A palavra revolução é muito importante aqui. Porque a revolução é um movimento brusco. É uma certa violência. Revolução. Quando você ouve falar de revoluções que aconteceram ao longo da história? Era o povo indo para as ruas, o povo protestando, o povo insatisfeito, inquieto com a situação que tinha e lutando, enfrentando os governos, os poderes, para poder
reivindicar direitos, lutar por direitos, por uma condição melhor. Então uma revolução é um movimento de força, de poder em prol de uma libertação. Então a revolução da consciência quer dizer, é um trabalho incrível, extraordinário que se realiza dentro de uma pessoa, no mundo dela, para que a consciência dela se liberte do ego, para que ela deixe de ser quem ela era, para que ela deixe de ser medroso, deixe de ser preocupado, para que ela deixe de ser inseguro. Que triste a insegurança. Para que ela deixe de depender da opinião alheia, da aprovação alheia, para que ela deixe de se meter na vida dos outros, de criticar os outros, para que ela deixe de ser tão ansioso, para que ela deixe de ser tão irritado, etc, etc. Então é um trabalho gigantesco. Em cada defeito desses tem um baita trabalho que a pessoa vai fazendo para revolucionar a sua consciência, deixar de ser aquela pessoa vítima da vida, vítima da circunstância, que reclama porque choveu, reclama porque está frio, reclama por isso, reclama por aquilo. Toda hora e tudo é culpa dos outros e ele é um pobre coitado. Ou fica criticando e reclamando, né, dos outros também, sem se sentir coitado, mas enfrentando com veemência, com força os outros. No fim, tudo depende de si mesmo. E não é normal da nossa consciência ficar em função de reclamar ou de criticar ou de depender sempre dos outros. A nossa consciência é Deus. Nosso espírito é Deus. Deus é feliz. Deus é equilibrado. Não importa o que aconteça em volta, ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser Deus. Veja essa nossa condição lamentável. Se alguém fala uma coisinha que não agradou, a gente vira um bicho. Você acha que Deus atuaria assim? Você fala, ofende Deus e ele deixou de ser Deus? Veja. Ou aconteceu uma coisa errada na vida dele, né? E aí ele deixou de ser Deus. Ele se desequilibrou. Ele ficou transtornado. Isso é coisa de animal. E lamentavelmente é a nossa situação. É que nem o cachorro. Tem um cachorro, você vai e pisa no rabo do cachorro. O cachorro vai agir por instinto. É difícil ele ter uma situação de doeu muito. Ele olha assim e fala, peraí, deixa eu pensar, deixa eu analisar se foi por bem ou por mal. Aí se foi por mal, eu vou latir, vou reclamar, vou até morder o cidadão. Se foi sem querer, eu vou ficar quieto, né? Vou engolir quieto aqui porque ele é meu amigo. Não é assim. O cachorro, você pisou, ele já reclamou. Né? É instinto, é automático. É automático, aquilo controla ele. Então podemos fazer essa comparação com a nossa situação. Nós somos controlados também por aspectos instintivos e a nossa consciência acaba não conseguindo dominar, né, as situações porque ela está adormecida. Então, aí aparece o caminho. Aí aparece o caminho que nós estamos falando, que é justamente essa jornada da essência em busca da sua autorrealização. Se a gente falou que a vida é uma jornada biológica, horizontal, do nascimento até a morte. E o caminho é outra jornada, só que essa é vertical. Então, aí se forma a cruz, o caminho e a vida. Assim como a gente vai avançando na vida, desde o nascimento, crescimento, desenvolvimento, etc., até que o ponto máximo da vida é a morte, acabou. Quer dizer, o extremo, né? Assim como temos esses eventos e esse avanço no tempo, a cada dia a gente anda um pouquinho nessa linha da vida, também é possível avançar e crescer na vida, na linha do caminho. Também é possível avançar no caminho. Isso é avançar espiritualmente. Estão entendendo? Como se fosse um gráfico. A cada dia você anda um pouquinho na linha da vida, começando da esquerda até terminar lá na direita. A ideia é que a gente avance também no caminho, que é
vertical. Quer dizer que a gente está subindo, que a gente está melhorando, que a gente está crescendo, porque o caminho acontece no mundo interior. Talvez as pessoas de fora não estejam vendo, sabendo, mas lá dentro, a pessoa que está trabalhando, ela está transformando a sua maneira de ser, ela está eliminando um vício, ela está eliminando um ego, um defeito, um medo, um capricho, etc. Então ela está avançando nesse caminho. O caminho é consciência e vai pela vertical, saindo daquelas leis mecânicas automáticas da vida que vão empurrando a pessoa. Ela vai assumindo as rédeas da sua própria existência. É a consciência. E se processa esse caminho exatamente junto com a vida. Porque eu estou aqui num dia da minha vida, né? Eu estou avançando na vida, eu estou envelhecendo. A minha linha da vida está correndo, não tem como parar o tempo, não tem como parar ela. Mas eu posso aproveitar esse tempo para avançar na minha linha do caminho, para despertar, para exercer minha essência, exercer minha consciência, para eliminar meu ego. Eu posso aproveitar. Então, eu vou andar na linha da vida, porque não tem jeito de não andar, né? Cada dia você anda um pouquinho. E eu também vou andar na linha do caminho. Porque aí eu sei que, ao final da minha vida, eu espero estar em um ponto muito mais alto, falando da minha parte espiritual. No caminho, aprendemos a cumprir as leis de Deus. O que acontece aí? É uma questão bastante interessante. Que na vida comum e corrente, a gente acaba cumprindo com leis. A gente aprende um sistema de vida. Só que esse sistema de vida é cumprir leis de uma sociedade, é cumprir leis, né, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente escolar, da sua casa, da sua família. Tem regras, tem leis, tem costumes, tem normas. A gente cumpre com protocolos da vida, né? Você não pode fazer o que você quiser. Tem uma série de coisas que na sociedade é proibido, tem coisas que fazem mal. Você cumpre um protocolo, digamos, para ser um cidadão razoavelmente bom. Mas existem as leis divinas, as leis do Espírito. E essas leis são outras. Elas são diferentes. Ali não basta a questão das boas intenções. Isso é um caso delicado da gente analisar. Porque na nossa cultura a gente ficou com isso, de que ser bom, entre aspas, já vai me levar para o céu. E a Gnosis nos coloca que não é uma questão de ser bom ou ser mal, porque a pessoa pode estar cheia de boas intenções e ajudar pessoas, fazer caridade. Só que ela está deixando vivo o orgulho, a inveja, a preguiça, a gula, o orgulho, a ira, a cobiça. Ela faz o bem e mantém esses aspectos negativos dentro. Então seria como que, em geral, parece que ela é boa para o mundo exterior, mas para o mundo interior ela desrespeita a consciência, ela desrespeita seu próprio ser, porque ela obedece o ego. Se ela obedece o ego, ela não obedece a consciência. Ela permitiu que o ego tomasse conta, tomasse o lugar da sua consciência. Então ela pode falar, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu nunca matei, etc. Ela faz mal para o seu ser. Por quê? Porque a preguiça é um mal para o seu ser. A cobiça é um mal para o seu ser. A luxúria é um tremendo mal para o seu ser. Para a consciência. Então ela está permitindo um desequilíbrio muito grande no seu mundo interior. Esse aí é o problema. Não é uma questão de se eu fiz o bem, eu fiz o mal, se eu agredi ou não agredi, se eu falei alto ou falei baixo. Às vezes parece que é isso. E por isso todo mundo se presume de bom. Mas no seu país psicológico, como que tá? Quantos eus estão ali, disfarçadinhos, e que estão aprisionando, castigando a nossa consciência?
castigando a pobre essência aprisionada. Então, cumprir as leis de Deus são outras leis. As leis da consciência são outras. Para ter uma vida comum e corrente, você tem que conhecer as leis da sociedade, né? Tem um código de leis do país, da cidade, do município, que a gente tem que respeitar como cidadãos. Agora, tem um código de leis espiritual que a gente tem que respeitar como essências que estão buscando a autorrealização. E que a maioria das pessoas nem sabe. Que código é esse? Existem leis da consciência. E é isso que nós estudamos na Gnosis. Quando a gente fala de um corpo de doutrina, uma doutrina que explique como funciona a vida, Deus, o homem, os céus, os infernos, etc. A gente está falando vida e morte, luz e trevas. A gente está falando de estudar justamente as leis que regem o mundo onde a gente está. E não só o físico, rege o espiritual, rege a criação. Essa é a ciência gnóstica que a gente tem falado. Então é necessário conhecer esse código de leis. E isso nós vamos estudar aqui. Estamos estudando. E a cada aula nós vamos estudando um pouquinho mais. Essas leis que nos permitem nos integrar com Deus. Lembra dos 3 fatores da revolução da consciência? Morrer, morte do ego. Nascer, criação dos corpos superiores. Sacrifício pela humanidade. Isso são leis. E existem muitas leis que a gente vai estudar, assim como existem os 10 mandamentos, que a gente vai estudar. Tudo isso é parte. Quer dizer que a pessoa que está no caminho, a pessoa que está investindo no caminho, ela tem que cumprir com outras leis que as pessoas comuns e correntes não se preocupam, não tem que cumprir. Porque essas leis são o que permitem o crescimento da essência. Então ali no caminho aprendemos a produzir a revolução da consciência, qual nos leva ao conhecimento objetivo e real. Porque para compreender as coisas de verdade nós precisamos da nossa consciência funcionando a todo vapor. Senão nós temos conceitos, teorias, dogmas. A gente precisa da consciência, da lucidez, da meditação para poder compreender. Para poder aprender da vida, nós precisamos meditar. Voltando àquele exemplo que dizem que o tempo ensina. E que se a pessoa sofreu, passou por dificuldades, ela aprendeu muito. Ela é um sábio. Quanto ela medita? Ela medita todos os dias? Se a gente não medita todos os dias, como a gente vai ter um conhecimento ou um entendimento, uma compreensão profunda dos processos pelos quais a gente passa? A gente passa por dificuldades e para poder discernir sobre isso nós vamos precisar da meditação. A meditação é uma lei. Ou ela permite que a gente acesse a consciência e assim compreenda. Então são leis que estão no caminho, que, volto a dizer, para a pessoa comum e corrente não tem diferença, não importa muito. Mas para avançar no caminho importa. Necessitamos de uma mudança radical se queremos conquistar a liberdade e a paz. Isso é muito importante, pessoal. Com todo respeito, né? Mas a gente entender que o nosso estado atual não serve. É duro isso. Mas a nossa condição atual é de desequilíbrio. É de adormecimento, é de ego, é de subconsciência. São 3% consciência. Como que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma mudança radical. É uma mudança radical, por isso que é revolucionária. É aquela pessoa que vai travar uma batalha imensa e intensa consigo mesmo. Vai lutar com os seus próprios medos. Lutar contra a sua própria raiva, seu ódio, os seus maus hábitos, seus vícios, seus egos. Ela agora é uma guerreira, mas não uma guerreira contra os outros, não contra os governos, não contra as instituições. É uma guerreira contra os seus próprios inimigos interiores. Esses são os que prendem Deus. Esses são os que afastam ela da luz da consciência e ninguém mais aí fora.
Ninguém mais aí fora. Então, uma mudança radical é necessária. Não é simplesmente boas intenções, não é simplesmente ser um simpatizante do caminho espiritual. Eu acho legal, eu sempre gostei. Não, não. É uma dedicação intensa. Senão, não há uma mudança radical. E o ego continua vivo. É a chamada senda do fio da navalha. Aí uma frase ali do Novo Testamento da Bíblia. Estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Então esse tipo de frase não falta nas escrituras sagradas, nem na Bíblia, nem no Bhagavad Gita, nem no Alcorão, no Antigo Testamento, nas grandes escrituras sagradas das grandes religiões. Não falta esse tipo de frase de dizer que a grande maioria não quer e que isso é para poucos. Por quê? É um grande mistério, isso é assim. O Cristo falou de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Olha que coisa forte. Pois é, por alguma razão é assim, a gente não tem como reclamar ou protestar contra essa situação. A gente tem que abrir a mente e a consciência para compreender e para poder seguir o nosso caminho. Porque pode ser que a gente seja esse um. Esse que tem que voltar a seu ser. Esse que sente esse chamado. Apesar que muita gente não sente ou não quer. Ou está muito confortável com seu ego. Ou até teria interesse em algo espiritual. Mas quando vê que tem que largar dos maus hábitos e dos vícios, já não quer. Mas a gente, de repente, sente que tem que ir. É para nós. Então, bem-vindos. Essa é a senda do fio da navalha. E por que é o fio da navalha, como a gente tem na imagem ali? Esse fiozinho. Porque ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Facinho a pessoa já se desequilibrou para um lado. Facinho ela já se desequilibrou para o outro. Para afirmação, para negação. É um caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. É o caminho da compreensão. Então, agora vem a pergunta final. Quem está no caminho? Pergunto. O que você diz? Quem está no caminho? Nós vimos o caminho e a vida. A vida comum e corrente e o caminho é o mundo interior, o espiritual. Quem que está no caminho? Todo mundo? Não, né? Está no caminho quem está realizando um trabalho esotérico. Esse caminho é algo muito específico. É quando a gente, num determinado instante da nossa vida, encontra um conhecimento, encontra uma escola, encontra uma doutrina e a gente decide seguir. A gente fala, eu vou trabalhar em cima disso aqui. E começa o trabalho esotérico. Começa a enfrentar o ego. Começa a meditar. Começa a vocalizar. Começa a lutar pela revolução interior. Essa é a pessoa que está no caminho. Não é a pessoa, como eu disse, que é só um simpatizante, que lê de vez em quando. Não, porque a revolução é algo diferente. O trabalho esotérico significa interior. O trabalho interior é o que nos coloca no caminho. Então esse caminho que as escolas de mistérios, lembram daqueles temas iniciais, antes da primeira Câmara até, falava sobre as escolas de mistérios? As escolas de mistérios abrem suas portas para que as pessoas iniciem esse caminho. Mas para iniciar o caminho a gente precisa de um sistema sólido, de um método, de uma doutrina que nos ensine, nos guie e que a partir disso a gente vá todos os dias se dedicando. Isso é estar no caminho. Porque antes a gente pode até ter análise, reflexão, impulso espiritual, sensibilidade, mas não quer dizer que a gente está num processo de desenvolver isso. Estar no caminho é como entrar numa faculdade. Não é um curioso que lê de vez em quando numa biblioteca ou num site da internet. Não é. É aquela pessoa que já está
entre aspas, matriculada, ela está num sistema de estudos onde ela tem ali as matérias, ela tem certos livros, ela tem exercícios para fazer, ela se cobra, ela se compromete, ela está envolvida com o negócio. É assim que se trilha o caminho. Senão, a gente está na vida voltado para fora, né, sempre enfocado no mundo de fora, ignorando o que está acontecendo dentro, percebendo muito pouco o que está acontecendo dentro. E isso exige bastante trabalho. Querendo muito já é difícil. E se a pessoa não quer muito, não se esforça muito, ela acaba não avançando. Mesmo tendo boas intenções, mesmo estudando em parte as coisas da gnoses, mas ainda assim o trabalho esotérico é algo mais profundo no sentido da dedicação e do compromisso que ela tem que ter com a sua consciência e com a eliminação do seu ego. Então, mais uma vez, está aí o caminho e a vida, as duas linhas. A nossa ideia é avançar nos dois. Precisamos avançar nos dois. Nós vamos, inevitavelmente, caminhando para o fim da nossa vida. A cada dia, vamos envelhecendo e vamos andando na linha horizontal. Mas é importante a cada dia também andar na linha vertical e estar um pouquinho mais perto do nosso ser. Cada dia um pouquinho mais de consciência, cada dia um pouquinho menos de ego, cada dia um pouco mais lúcidos. Essa é a nossa proposta. E as práticas desse tema são as mesmas que nós trabalhamos anteriormente, observador e observado, porque o caminho trata do mundo interior, lembra? É o de dentro, a consciência está dentro, o ego está dentro. Então, nós precisamos observar o que está acontecendo dentro para poder trabalhar. A chave Sol, lembra lá da lição número 3? Se não lembra, dê uma olhadinha lá, dê uma voltada, que nos produz essa recordação de si, de trazer a consciência para cá de novo, porque a consciência perde a noção de onde nós estamos, é o lugar, perde a noção do que estamos fazendo, é o objeto, perde a noção de quem somos, é o sujeito. Lembra do sujeito, objeto e lugar, o Sol? Então a consciência, ela viaja, cada vez que a gente vai pensando em outra coisa, a consciência está saindo, está se perdendo, e a gente precisa trazê-la aqui de novo. E estando aqui, a gente se auto-observa, para poder estar consciente do que estamos fazendo, falando, pensando, etc. Certo? É aí que nós vamos conseguir trilhar o caminho. Aí abrem-se as portas, quando nós estamos aqui e agora, despertos e lúcidos. Bem, gente, então finalizando, vamos fazendo a nossa síntese. Aqui fizemos uma recapitulação do mundo das relações, relações com o corpo físico, relações com o mundo exterior, relações com o mundo interior, e aí entramos no caminho e a vida, né? A vida horizontal, a gente vai sendo submetido às circunstâncias, que é aquela vida que vai sendo levada pelo instinto, pelas questões mundanas, e com esforço, com sacrifício, com boas intenções, mas acaba que o mundo interior estava esquecido em segundo plano. Então o mundo interior é o grande objetivo, e aí nós encontramos o caminho, que o caminho é o avanço no mundo interior, cumprindo com o quê? Com as leis divinas, que é o que a gente estuda em todo esse curso. E aí quem está no caminho é quem está estudando e praticando e exercendo e tudo isso que aprende na sua vida, no seu dia a dia, de uma forma sequencial, de uma forma organizada. Tomara que sejamos nós, mas a gente tem que organizar a nossa vida para isso, senão nós somos simpatizantes do caminho. E as práticas, observador e observado, e a chave Sol, para a gente poder encontrar esse instante, essa consciência que aqui agora pode fazer a revolução. Pelo menos um pouquinho, um tijolinho nessa grande construção que a gente coloque agora. Já é algo maravilhoso, certo? Bem, pessoal, então espero que tenha ficado claro, que tenha servido, e a gente se encontra daqui a pouco no nosso vídeo da prática que nós vamos fazer dessa lição número 8, certo? Até mais!